professor de acordeon no Conservatório Estadual de Música e Artes Raul Belém, em Araguari, Minas Gerais. Sou também técnico em manutenção de acordeon, onde tenho a oficina na cidade de Catalão, Goiás, onde a gente presta serviço de manutenção, restauração em geral de instrumentos, né, para toda a região e também todo o Brasil. E nesse vídeo agora eu quero falar um pouquinho para vocês do funcionamento do instrumento, do acordeon. Vou estar mostrando aqui os tipos de acordeons, com 80 baixos, 120 baixos, né, e com as suas especificações da parte interna, ensinando o pessoal aí a preservar, a manter e a cuidar melhor do seu instrumento e também a entender, porque pelo conhecimento que a gente tem, a gente percebe que tem muitos músicos que não têm conhecimento do seu instrumento, da parte interna, de como que ele funciona. Então, vamos lá? Então, pessoal, para facilitar um pouquinho nosso entendimento, eu trouxe alguns acordeões aqui que está na oficina, inclusive alguns para manutenção, para a gente ver na forma prática aqui como que funciona. Essa parte aqui é a parte do teclado, que é o mesmo sistema do piano, do teclado, né? As teclas aqui é a mesma coisa. Essa outra parte aqui é a parte do fole, que é o responsável por produzir o ar que vai gerar o som do instrumento, né? Que vai passar pela voz e vai gerar o som do instrumento. E essa outra parte aqui da mão esquerda são os baixos. De acordo com a quantidade de botões aqui é que a gente fala o tamanho do instrumento. Por exemplo, 48 baixos, 80 baixos, 120 baixos. Esse instrumento aqui é um 80 baixos, porque a gente tem 5 botões assim e 16 assim, né? Totalizando 80. Esse outro instrumento aqui, ó, é um instrumento que já possui 120 baixos. Ele tem 6 fileiras assim e 20 assim, né? E os baixos vai ter uma certa influência também no tamanho do instrumento, né? O 48 baixos, ele é menor do que o 80 é um pouquinho maior, e o 120 já é um pouquinho maior. Apesar que existem também instrumentos reduzidos, né? Por exemplo, tem 120 baixo reduzido, 80 reduzido. Mas o mais importante mesmo é a quantidade dos baixos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho da parte interna. Vou tirar a tampa aqui. Ó. Essa é a parte do teclado. Vocês podem observar, vou virar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Quando eu aperto uma tecla, no caso desse acordeão, ó, vocês estão vendo que tem 3 furos aqui, ó. Cada furo desse aqui tem uma voz lá dentro. Quando a gente abrir a parte aqui do fole, vocês vão ver. Ou seja, esse acordeão, então, eu posso dizer que ele é um acordeão em terça de voz. Por que terça? Porque quando eu aperto uma tecla, eu tenho 3 vozes tocando ao mesmo tempo. Então significa que ele é terça. Existe acordeão em segunda de voz e também em quarta. Existe até em quinta de voz no teclado também, mas o mais comum é segunda, terça ou quarta de voz no teclado. O que muda de um para o outro é um pouquinho da potência sonora por causa da quantidade de vozes. Nesse caso é um em terça. Se fosse em quarta, a tendência é que o acordeão em quarta tenha mais intensidade sonora, mais força, né? Claro também que depende da qualidade das vozes, mas de forma geral o acordeão em quarta tem um pouquinho mais de força no som, porque tem uma voz falando a mais, né? Ao mesmo tempo, que soma junto com as outras aqui. Aí, uma coisa legal aqui, interessante, ó, são essa parte dos registros. O que esse registro vai fazer? Ele vai apenas combinar as vozes. Esse acordeão ele é em terça de voz, né? Então, esse aqui ele tem apenas 2 registros. Depois eu vou dar um exemplo de um com mais registros, mas só para o pessoal entender. Ó, quando eu aperto esse registro aqui, ó, tem 2 bolinhas aqui, né? Significa que vai falar nesse momento 2 vozes. Das 3 vai falar apenas 2. Quando eu aperto esse, ó, vai falar todas as 3. Observa aqui, filma aqui um pouquinho. Quando eu aperto o registro lá, ó, vocês vão ver que vai tapar esse furo aqui, ó, filma de cá. Ó.
Apertei, ele abriu, ó. Fechou. Ó, abriu, fechou. Então, o registro vai fazer isso. Aqui a gente pode imaginar que o teclado é como se fosse um coro, né, de várias vozes. Se eu quero a voz mais aguda, vai ter um registro que vai ter aquele som falando só as vozes agudas. Quando eu aperto outro registro, talvez vai falar só o grave. Isso vai depender da configuração do instrumento. E quando eu aperto o master, que é o que a gente chama, né, vai falar todas as vozes ao mesmo tempo. Depois eu vou pegar um instrumento com mais registro, que facilita o entendimento aí. Vamos abrir ele aqui. Na verdade, eu já tirei os parafusos dele. Esse instrumento aqui. Ó, pra gente entender. Esse aqui é um instrumento que ainda vai ser afinado, né? Vou tirar aqui. Isso aqui, essas peças, elas são os chamados castelos, tá? Castelo, na verdade, é essa peça de madeira. Castelo ou caixilho também. O pessoal chama muito com o nome de caixilho. Ó. As vozes do instrumento são essas chapas aqui, ó. Cada chapa aqui tem duas vozes, tem duas linguetas, ó. Por exemplo, vou pegar uma maior aqui, é mais fácil entender. Essa lingueta aqui, ó, ela vai falar quando tá fechando o fole. E pro lado de dentro aqui, ó, tem uma outra lingueta da mesma forma. Não sei se eu vou conseguir pegar ela com essa chave. Ó, da mesma forma, que vai produzir o som interno. É o lado interno, né, que vai produzir o som de quando eu tô abrindo o fole. Quando eu tô fechando o fole, essa aqui é que vai produzir o som. E para produzir o som, eu preciso que tenha ar passando aqui. Vem aqui um pouquinho, vamos para a mesa de afinação, para vocês entenderem aqui melhor ainda. Essa mesa de afinação aqui é apenas uma adaptação que a gente faz para conseguir tocar a nota, ó. Por exemplo, cada furo desse aqui é uma voz, é correspondente a uma voz, né? Uma chapa. Então, ó, coloco, ó, palheta externa, agora a palheta interna, ó. Mais pertinho aqui, o pessoal vê a válvula trabalhando. Essa peça de couro aqui, ó, essa tirinha de couro com esse reforço é chamado de válvula. Esse valvulamento aqui tem um na parte externa e um na parte interna também. Esse valvulamento é o responsável por fechar a passagem de som de um lado para o outro lado falar. E elas trabalham dessa forma. Quando tem uma palheta falando, a outra está com o couro fechado lá dentro. E quando a outra tá falando, a de cá vai abrir, né? Para tocar, para permitir que a outra nota toque, ó. Vou pegar essa de cá para tocar, que é mais fácil. Agora ela vai abrir, ó. Agora ela fecha. Certo? Então esse é mais ou menos aí o funcionamento das vozes. A voz, quando ela é muito pequena, esses tamanhos aqui, geralmente não tem necessidade de colocar a válvula, tá? Esse valvulamento aqui, pessoal, o valvulamento não tá muito bom, né? Aqui é um valvulamento que vai ser trocado, um instrumento que vai ser afinado ainda. Eu usei ele como exemplo aqui, só para vocês entenderem, ó. Se vocês abrirem o instrumento e os couros estiverem dessa forma aqui, ó, rebitado assim para cima, tá vendo? Isso aqui já não tá um couro bom. Quando eu toco, pode ser que eu vou escutar muito esse barulho aqui, ó. Ele vai dar essa chicotada, assim, vamos dizer, né? Apesar que um pouco do barulho ela vai fazer mesmo, porque é o couro trabalhando. Mas quando tá muito arrebitado, esse barulho fica maior. Quando o couro tá ressecado também, isso aí já não é normal, não, tá? Eles devem estar assim, ó, todos bem baixinho. Uma coisa muito importante que vocês devem observar no instrumento de vocês
é se a palheta não tem ferrugem. Essa parte aqui, ó, ela deve estar livre de ferrugem. Se tiver ferrugem, precisa passar por uma afinação, né? E o processo de afinação, na verdade, uma afinação de verdade, uma afinação completa, não é simplesmente afinar. Ela consiste em retirar todo esse musicamento aqui, todas essas vozes, trocar todas as válvulas, né? Fazer o processo de limpeza. Quando tem ferrugem aqui, a gente tem que fazer a limpeza. E depois fazer um processo de proteção anti-ferrugem, né? Para depois encerar novamente, tá? Essas palhetas aqui, ó, elas são presas através de uma cera. É a cera de abelha com uma mistura aí de breu e de alguns óleos também. É ela que vai fixar a voz no castelo. Então, quando a gente passa por um processo de afinação geral, que é uma afinação, a forma correta de ser feita, ela deve ser trocada todas as válvulas, feito o processo de limpeza, voz por voz, né? Lembrando que cada palheta dessa aqui são duas linguetas, né, que vai produzir o som. Então eu tenho que limpar essa aqui, que é da parte externa, né, e a parte interna também, e trocar todas as válvulas, colocar os reforços, né, calibrar essas vozes para ficar tudo bem certinho, pro instrumentista não ter que fazer muita força na hora de tocar, para a palheta não engasgar, né? Então, esse seria o processo de afinação que o instrumento precisa passar, né, para se manter. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do fole. Como eu tinha dito, né, é o pulmão do acordeão. Ele que vai produzir o ar para fazer essas vozes funcionarem, né? Aí, uma coisa que vocês sempre devem observar no instrumento de vocês, se for adquirir um instrumento, é se o fole está com a pressão boa ou não. Se você não apertar nada no acordeão, né, uma tecla não embaixo, ele tem que estar com o fole bem firme, bem duro, sem nenhum vazamento. Se você escutar algum barulhinho ali de ar, significa que tem algum vazamento, e isso não é legal, tá? Não pode. Vazamento não. O ar só pode sair quando você apertar uma tecla ou um baixo, que é onde o instrumento vai estar falando ali, né? Vai estar emitindo som em alguma nota. Vamos aqui do outro lado, eu estou com o fole sendo iniciado ali, para o pessoal entender certinho como é feito o fole. Esse fole aqui já tem processo de início já. Esse papelão é um papelão italiano, né? A gente corta ele no tamanho necessário, que cada instrumento tem o seu tamanho, né? Depois é colado aqui nos cantos um couro bem fininho mesmo, couro de cabra, bem fino. E aqui nesses cantos não pode ter vazamento de forma alguma, principalmente o fole agora que está sendo construído, que é um fole novo, né? Tem que estar sempre atento a isso. Depois disso aqui, esse papelão ele vai ser revestido com tecido. Um tecido... Aí tem várias opções de tecido, né? Da cor que o cliente quiser, que ele escolher. Depois vem as cantoneiras, que são esses cantozinhos aqui, ó, de inox, né, aço inox. Tem vários formatos, aí vai depender do formato do fole do acordeão, ó. Desde um canto bem fechado, um canto mais aberto, né? Tem vários modelos. Vai ser colocado aqui. Depois da cantoneira, vem o acabamento final, que é a percalina, que é um material italiano também que a gente usa, ó, que é essa fita aqui, ó, que vai ser colocado depois de pronto aqui, ó, para dar o acabamento final do fole. Então, o fole é uma coisa até simples, não tem tanto segredo não, mas é muito importante. Eu acho que uma das principais partes do instrumento, para o instrumento estar legal, né, e corresponder bem, é a parte do fole. Temos aqui, pessoal, outro instrumento, tá? Peguei ele agora com o intuito de esclarecer uma dúvida que muita gente tem. Como saber se o meu instrumento tem ressonância ou não? O que é essa ressonância? Né? Então, vou estar mostrando agora para vocês aqui. Deixa eu pegar uma chavinha. Tirar aqui. A ressonância, pessoal, vocês viram naquele instrumento anterior que a gente tinha 3 castelos, todos presos dessa forma, né? 1, 2 e tinha um terceiro aqui. Nesse caso aqui,
esse acordeão é um instrumento em quarta de voz com dupla ressonância. Tá? O pessoal fala duplo cassoto ou dupla ressonância. O que significa isso? Dupla ressonância significa que eu tenho dois castelos na ressonância, preso na caixa de ressonância. Caixa de ressonância é essa caixa aqui, ó, de alumínio. Nesse instrumento é de alumínio, mas tem muitos instrumentos que é de madeira também. Aí ela pode ser madeira ou alumínio, ó. Castelo. Vou retirar o outro aqui para vocês verem. Olha. Aí os castelos são presos nessa caixa aqui, ó. Essa caixa de alumínio. Aí eles ficam colocados nesse sentido aqui, ó. Então esse é um acordeão em quarta de voz, porque tem quatro... Quando eu aperto uma tecla, ela vai levantar 4 furinhos ao todo, né? Com dupla ressonância. A dupla ressonância significa que é 2 castelos aqui na caixa de ressonância. Tá? A caixa de ressonância é uma só, não é 2. Mas o pessoal usa muito o termo dupla ressonância porque são 2 castelos presos aqui na ressonância. Tá? Isso dá uma encorpada muito boa no som, viu? O som fica bem mais forte, bem mais potente. Um instrumento com dupla ressonância, tanto que o valor comercial dele é bem superior a um instrumento que não tem ressonância. Então, um instrumento profissional mesmo, sempre tem a ressonância, que é onde vai dar aquele som bonito e encorpado. Para um exemplo prático, pessoal, eu trouxe aqui o acordeão. Esse aqui ele tem 15 registros, é aquele com ressonância que eu mostrei para vocês. Para vocês verem a possibilidade de notas que tem no instrumento, o quão completo ele é, né? Se eu registrar aqui, ó, o bassom, é o registro mais grave do teclado, ó. Tenho nota aqui, ó, que é o Fá, sai do Fá 2, né? O próximo registro é o clarinete. Como esse acordeão é em quarta de voz, ele vai ter quatro vozes que vão se combinar para formar esses registros. Aquele primeiro que eu mostrei, o bassom, é apenas o grave. Esse clarinete é o registro médio. Esse clarinete está dentro da ressonância. Aí eu tenho um outro clarinete que é o que fica fora da ressonância. Opa, ele aqui. Esse aqui, ó. Esse seria o segundo clarinete. Que inclusive é afinado um pouquinho mais alto, intencionalmente, para dar um efeitozinho melhor no som. E tenho o pícolo. Que é o registro agudo, ó. Esse pícolo aqui eu chego na oitava 7. Então, pessoal, a gente tem desde a oitava 2 aqui no baixo, no teclado, até a oitava 7. E a combinação desses registros vai formando os outros. Por exemplo, bassom sozinho. Quando eu aperto agora o bandoneon, é o bassom mais o clarinete, ó. O harmônio, além do bassom e do clarinete, vai abrir o pícolo, ó. O som ficou mais forte um pouco. Se eu apertar o master, abre o outro clarinete, que são 2, né? Ó. O registro é isso, e um combinado com o outro vai formando
né? Até totalizar o máximo de 15, que é o 15 registros diferentes, que é o máximo que um acordeão em quarta de voz consegue fazer. Nos baixos agora, vou mostrar os registros dos baixos. Ó. Esse é o master. Para baixo aqui eu tenho água. Para cima aqui eu tenho os agudos, ó. Viu? Ficou bem agudo. E esses registros aqui agudos do baixo, geralmente são muito usados para fazer dueto com o teclado, né? Como se eu fosse cantar vamos supor, uma música com primeira e segunda voz. O teclado faz a primeira voz, o baixo faz a segunda, né? Só um exemplo. Posso inverter também. Aproveitando que eu estou aqui na parte dos baixos, também vou explicar o funcionamento aqui. Esse aqui os músicos têm certeza que já sabem. A gente tem o baixo fundamental, nesse caso aqui o dó. Para frente aqui, a gente fala pro lado da frente aqui, o lado de fora, né? É o contrabaixo. No caso do dó, esse contrabaixo é o mi. O contrabaixo é sempre uma terça maior do fundamental. E aqui para trás, ó, eu tenho acordes prontos. Ó, aqui eu tenho o fundamental, é apenas o dó. Aqui atrás eu já vou ter o dó maior, ó. E aqui já está abrindo a nota dó, o mi e o sol. Se eu ver mais um para trás, é o dó menor. Dó, mi bemol e sol, ele está abrindo. Aqui eu tenho o dó 7. E por último o dó diminuto. Então eu tenho esse recurso aqui nos baixos também que soma muito, né? Que me dá muita possibilidade, porque eu já tenho um acorde pronto, apertando apenas um botão. Para finalizar, pessoal, o vídeo falando do acordeon, né? Eu vou tocar uma música aqui e só lembrando que eu não falei, no acordeon aqui, nesse sistema nosso aqui, a gente vai ter o mesmo som abrindo o fole e fechando o fole. É o mesmo som. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um outro instrumento que é uma da família do acordeão também, que é um pouquinho diferente. Então, pessoal, para encerrar, eu vou estar mostrando aqui esse outro instrumento, ó, que é conhecido, tem muitos nomes regionais dela, né? Na nossa região aqui, o pessoal conhece ela como pé de bode, né? Ou, no Nordeste chama muito de sanfona de 8 baixos, e lá no Sul o pessoal já chama muito de gaita ponto, né? Vou explicar o porquê gaita ponto. E assim, aproveitando que eu estou falando do assunto, vou falar também a respeito dos nomes, né? O pessoal pergunta, é sanfona, acordeon ou gaita? O que é? Na verdade, pessoal, é a mesma coisa, é o mesmo instrumento, tá? Muda de região, né? O nome dela lá na Itália, na origem dela lá, ela é conhecida como fisarmônica. Mas o nome mais utilizado é o acordeon, vamos dizer assim, um nome mais universal, né? Acordeon. Porém, aqui no Brasil, o pessoal chama de outros nomes, onde a gente tem a gaita. No Sul o pessoal fala muito gaita, quem toca gaita lá, né, gaita é o gaiteiro. No Nordeste eles chamam muito de sanfona, né, o próprio acordeão é chamado de sanfona, onde é o sanfoneiro. Então assim, é um nome, é uma questão de região, tá? Mas o termo mais correto a se usar, vamos dizer assim, mais universal, seria o acordeão. Essa aqui tem uma particularidade interessante, que eu estava falando para vocês do acordeão que abre e fecha o mesmo som. Essa sanfona aqui de 8 baixos, né?
ela já tem uma peculiaridade diferente. Você abre um som e fecha outro, por exemplo. Ó. No mesmo botão. E por que ela é chamada de gaita ponto? Porque ela tem um ponto. Aqui no meio dela, a parte interna, é a mesma nota. Por isso que é chamada de gaita ponto, porque essa nota aqui, que é a mesma, que se repete tanto abrindo quanto fechando, é o ponto. E os baixos dela, mesmo raciocínio. Abrindo, fechando. Então esse é um instrumento assim, eu ainda não tenho muita familiaridade com ele para tocar, né? Tô tentando tocar, agora eu vou tocar uma musiquinha para encerrar o vídeo aí. Mas trouxe ele só por curiosidade mesmo. Na nossa região, inclusive, não tem... Eu, particularmente, não conheço muitas pessoas que tocam. Uns 2 ou 3 só da nossa região. Mas no Sul e no Nordeste tem bastante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham a gente aí até o final. E é isso aí. Até a próxima.